Bora lá, gente, vou fazer a resolução do nosso exercício, tá? A primeira parte, por quê? Conforme o enunciado do exercício, nós temos: organize as contas abaixo nos demonstrativos balanço e DRE, apurando o lucro do período, o total do ativo e passivo deve ser o mesmo. Nesse detalhe aqui, ó, apurando o lucro do período, tá? Tá a correção de todo o exercício. Por quê? Porque para fechar o ativo com passivo, eu preciso desse lucro do período, senão não vai fechar. Porque aqui nessas contas estão todas as demais contas do ativo e do passivo, mas não está aqui o lucro do período. Então, primeiramente, a gente precisa calcular o lucro do período através da DRE. Então, eu transcrevi aqui para o Excel a DRE, tal qual está na apostila, tá? E aqui eu tenho as contas, que onde eu já classifiquei o que é passivo, o que é ativo e o que é resultado. Eu vou somar esses valores, vou transcrever eles para a DRE para poder apurar o meu lucro, tá? Então, vamos começar aqui. Eu já coloquei em verde, facilita bastante o que é de DRE. Então, primeiramente, a gente tem aqui despesas com salários. Despesa com salários é despesa administrativa. Eu vou olhar para ver se eu não tenho mais despesas administrativas, porque geralmente a gente tem bastante contas com despesa administrativa. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa somar tudo que se refere à despesa administrativa, porque aqui na DRE a gente não vai colocar uma por uma, a gente vai fazer o somatório e vai colocar uma vez só o total de despesas administrativas, né? E a gente vai colocar esse valor diminuindo aqui. Então, eu vou fazer uma soma aqui. Eu tenho primeiro despesa com salários, então eu vou colocar aqui. Salários, 25 mil. Ver o que mais que a gente tem de despesas administrativas. Energia elétrica é despesa administrativa. R$ 2.000. Gastos com informática, despesa administrativa. R$ 15.000. Aqui eu coloquei energia elétrica, aqui é administrativa. Vamos ver se tem mais alguma despesa administrativa aqui para baixo. Despesa com juros, tá? Isso aqui é despesa financeira, não vai somar na despesa administrativa. Material de expediente é despesa administrativa. Então, vai somar em despesa administrativa, 8.000. Vamos ver aqui para baixo. Outras despesas, não vai somar, tá? Porque a gente tem uma rúbrica aqui para outras despesas e receitas, então outras despesas não vai somar em despesas administrativas. Ele vai vir aqui para essa linha de outras receitas e despesas. Provisão para contribuição social e provisão para o imposto de renda não vai para despesa administrativa, porque ele tem uma rúbrica separada aqui em provisões. Receita de rendimento de aplicação financeira é receita financeira. E aqui aquela última linha que tinha faltado para vocês, que é a receita bruta. Então, também não é despesa financeira, administrativa. De despesa administrativa, eu tenho essas 4. Eu faço o somatório delas.
e eu vou ter um valor de 50 mil. Esse valor de 50 mil, ele vai vir diminuindo aqui para DRE. Vocês vão estar fazendo aí a mão na apostila, vocês coloquem um sinalzinho de menos, e aí o valor, para quando vocês vão somar com a calculadora, vocês saberem que esse valor vai diminuir, certo? Depois, vamos ver o que mais que a gente tem que vem para DRE, tá? Aqui já foi, aqui já foi, aqui já foi. Vamos ver o que é mais de verdinho. Facilita bastante, tá? A gente separar, assim, o que é ativo, o que é passivo, porque depois fica bem fácil na hora de distribuir as contas. Juros pagos, tá? É despesa financeira. Então, 5 mil de despesa financeira, a gente vai colocar aqui, ó, na linha de despesa financeira, diminuindo os 5 mil, tá? A gente tem também receita financeira, já vamos ver onde é que está a receita financeira para colocar ali. Tá aqui, ó, rendimento de aplicação financeira. Aqui, 10 mil. Eu estou marcando aqui para eu saber que eu já coloquei para lá, tá? Vocês podem fazer um risquinho em cima, pintar com uma canetinha, fazer um risquinho aqui do lado, tá? Receita financeira, 10 mil. É uma receita, tá? É um ganho da empresa, então ele vai entrar somando, tá? É mais 10 mil. Aqui no Excel ele tira o sinal de mais, mas a gente sabe que está positivo, tá? 10 mil. Vamos voltar lá para cima ver o que mais que tem de verdinho que vai entrar no DRE. Aqui tudo já foi, despesa financeira já foi, outras despesas, tá? Outras despesas, como eu falei, tem uma rúbrica separada para ela. Se eu tivesse outras receitas, eu ia somar as receitas e diminuir as despesas para ver qual que seria o resultado maior. Como eu só tenho outras despesas, eu vou colocar aqui, ó, e aí vocês podem ver que essa linha podia ser ou positiva ou negativa. Por quê? Porque se eu tivesse mais receitas do que despesas aqui, em outras receitas, ficaria positivo. Mas como eu tenho só despesas, vai entrar diminuindo, tá? O valor de 15 mil. Aqui eu já tenho o valor de 15 mil. Provisões são as próximas, ó. Provisão para contribuição social e para o imposto de renda. Provisão. Provisão. Eu tenho duas, tá? Contribuição social 600, imposto de renda 500. Eu vou somar elas, tá? Contribuição social 600. Imposto de renda 1.500, tá? Aqui. 1.500. Aqui, 2.100, tá? Então, provisões aqui, ó, para contribuição social também está diminuindo, tá, gente? Porque são impostos, são despesas com impostos. Então, menos R$ 2.100 aqui. Tá? Ó, só ficou agora receita de serviços. Receita de serviços vai entrar como receita bruta, tá? Então, isso aqui, esses 80 mil, eles vêm aqui para DRE, eles vão ficar aqui na primeira linha como receita bruta, tá? Agora, o que acontece? Diminuir aqui um pouquinho, tá? Para ficar mais fácil de ver o sinalzinho de negativo. A gente não tem mais nada para colocar em DRE, tá? As outras contas que tem ali são tudo de ativo e passivo. Então, a gente vai fazer a soma para ver quanto é que deu o lucro. E aí, aqui, ó, deduções e abatimentos, a gente não teve nada lá que para deduzir. Se tivesse, a gente colocaria aqui e a gente teria o nosso primeiro resultado, que seria a receita líquida, que seria os 80 mil menos as deduções e abatimentos. Como não tem nada, a nossa receita líquida é os 80 mil. Custo das mercadorias vendidas, a gente não teve. Se a gente tivesse custo de mercadorias vendidas, seria colocado aqui. Então, como a gente não teve, vai ficar zero. E a gente tem o nosso
terceiro resultado. O primeiro resultado é a receita bruta, tá, gente? Que já foi dado lá no exercício. E aí a gente tem a receita líquida, que continua zero, que continua 80 mil. E a gente tem o lucro bruto, que vai continuar os 80 mil, porque a gente pega a receita bruta, a receita líquida, diminui o CMV e vai ter o lucro bruto. Porém, o lucro bruto aqui, ele não teve. Então, o nosso lucro bruto... Desculpa, gente. Não teve CMV, tá? É receita bruta menos as deduções e abatimentos, temos receita líquida. Receita líquida menos o custo das mercadorias vendidas, a gente tem o lucro bruto. Lucro bruto, aí então, menos despesas com vendas a gente não teve, fica zero. Menos despesas administrativas, menos despesas financeiras, mais receitas financeiras, mais ou menos outras receitas. A gente vai ter o resultado operacional, tá? Vocês façam aí na calculadora 80 mil menos 50, menos 5, mais 10, menos 15, e vocês vão chegar no mesmo resultado que eu vou chegar aqui, só que eu vou colocar uma fórmula porque eu estou fazendo no Excel, tá? Então, eu pego desde o lucro bruto, diminuo todas as minhas despesas, somo as minhas receitas, e eu vou ter um resultado operacional de 20 mil reais. Tá? Aqui desse resultado operacional, eu vou tirar ainda as minhas provisões de impostos. Para vocês aí a mesma coisa. Pega na calculadora, coloca 20 mil, diminui 2.100 e vocês vão chegar a um resultado antes das participações, que eu aqui vou colocar uma fórmula, porque eu estou no Excel, né? Então, 17.900. Esse é o meu lucro antes das participações. Se eu tivesse distribuição de lucros, esses valores entrariam aqui e eu teria um outro resultado líquido. Como eu não tenho dividendos, nem participações, nem lucros distribuídos, aqui é zero, o meu resultado líquido final vai ser igual a 17.900. Opa, a gente poderia fazer, né? Esse menos esse. E então, a gente tem um resultado líquido final de 17.900. Quando a gente estiver montando o nosso balanço patrimonial, a gente vai colocar lá as contas de PL. O que vai entrar nas contas de patrimônio líquido? Vai entrar o capital social, de 45.550. Vai entrar essa conta aqui de reserva de lucros, de 10.550, tá? E vai entrar o resultado líquido, e lá vai entrar como lucro do exercício. Vocês podem criar uma rúbrica lá, lucro do exercício, e colocar lá esses 17.500. Dessa forma, o balanço de vocês terá que fechar total de ativo igual ao total de passivo. Certo? Nos vemos na aula. Qualquer dúvida, mandem via WhatsApp.